Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado e hoje um tema muito especial. Apesar que sempre nossos temas são muito especiais, mas hoje é um tema que eu adoro, é um tema muito forte. Mas antes de falar sobre esse tema, que são doenças mentais no trabalho, uma epidemia, eu ia apresentar nosso... Hoje é um palestrante, basicamente, que é muita história. Eu queria convidar vocês já para curtir nosso canal, já para entrar no site www.grupalliance.com.br, Alliance com 2 L's, e conhecer os serviços ou tudo que a gente oferece para vocês, porque igual soluções que a gente vai apresentar aqui para vocês, a gente tem várias outras lá no nosso grupo. E como eu falei, o tema é muito forte, cada vez mais a gente vê essa epidemia de doenças de ordem mentais, as pessoas com depressão, ansiedade, burnout, que é uma palavra que a gente nem sabia o que era até outro dia. E para isso eu trouxe um especialista, uma das pessoas que eu adoro. Sempre que eu converso com ele, eu saio renovado. Dr. Vicente Beraldi, tudo bem, doutor? Tudo bem, um prazer estar aqui, conversar mais uma vez, um podcast muito bacana. E hoje vou deixar nas nossas redes sociais para que vocês possam ir nos acompanhando e, na caso de não der tempo de nos ver, vai lá que vai estar registrado. Então vejam, @doutor.stress, vejam também @Dr. Vicente Beraldi e @Moema Assessoria. Então a gente está aí, vamos falar um pouco sobre essas doenças hoje, doenças da nossa cabeça, que nos trazem ansiedades, que mudam os nossos comportamentos e que estão mais presentes no dia a dia de todas as pessoas. Não tendo por discriminação sexo, não tendo nível econômico, socioeconômico, é uma doença que ataca a todos em algum momento. É incrível que eu vejo no meio empresarial que eu atuo, cada vez mais a gente vê isso crescendo. Então é importante entrar nas redes sociais do doutor, que lá sempre tem conteúdos novos. Aqui a gente vai dar uma passada por cima, mas lá tem muito mais conteúdo. É isso aí. E para começar esse bate-papo, doutor, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sua história, o que fez chegar nesse mundo, nessa questão do trabalhar com essa questão da saúde mental, dessa preocupação que a gente tem com as pessoas. Eu sei que você tem uma história muito legal. Pois é, vamos falar um pouquinho dessa história. São 20 anos como médico, eu tenho 48 anos, sou natural do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, moro em São Paulo há muitos anos, há mais ou menos 20 anos eu estou em São Paulo, e antes de vir para cá, eu rodei o Brasil todo. Nós tínhamos uma empresa da qual eu rodei, que ela estava relacionada à área da saúde também, e terminei indo para a Amazônia, para estados do Nordeste, para o Pará, e aí foram muitos estados, muitas vivências. Morar na Amazônia há 20 anos atrás é algo bastante difícil de imaginar hoje para quem mora numa cidade como São Paulo, numa capital, e até para as pessoas que moram no interior é algo bastante diferente, eu diria. Lá, a alimentação, o modo de vida, praticamente você não anda de carro, você anda de barco, o transporte é mais difícil, os acessos eram mais difíceis. E depois, com o tempo, fui me especializando, abrimos uma das nossas primeiras empresas, onde nós lidamos no ramo da terceirização médica, então nós colocávamos protocolos em hospitais e tudo isso. Isso no Amazonas? Isso no Amazonas e no Nordeste. No Nordeste. E depois eu já vim para São Paulo, também colocamos aqui contratos com hospitais na própria capital, no interior de São Paulo, e foi fomentando, trabalhando em hospitais. Aí me pós-graduei em terapia intensiva, que é a UTI, me pós-graduei em geriatria, me pós-graduei em psiquiatria, me pós-graduei em cardiologia também. Então, me dediquei a vida toda. São esses anos todos. Hoje, 20 anos, com mais 6 anos de faculdade de medicina, são quase 30 anos dedicados à saúde. E dessa experiência que você teve lá na Amazonas, o que traz para você hoje? A Amazônia é fantástica. A Amazônia é fantástica em si, a grandeza dela, a força que ela tem. Eu me lembro que eu parava ali na beira dos Solimões, do Rio Negro, e ficava olhando e dizia, meu Deus, que imensidão, que não tem por baixo dessa água, que não tem nessa floresta, que por mais conhecida ainda devem ter coisas que estão desconhecidas, porque a floresta é imensa. E o sentimento de estar lá era um sentimento realmente muito diferente de qualquer outra parte do Brasil, porque a vida é muito diferente. Uma coisa eu aprendi lá, o clima tropical equatorial, você se seca, quando você tira a toalha que você vai se vestir, você está molhado novamente, mas molhado como se você tivesse saído do banho. Que loucura, cara. Sim, e isso todos os dias. Eu me lembro que eu ia com uma bicicleta para atender no posto de saúde, eu andava 7 quilômetros com a bicicleta e levava numa bolsinha uma roupa limpa,
Porque quando eu chegava lá, eu estava molhado, totalmente molhado. Então, são adaptações, são aprendizados, pessoas, muitas delas talvez em algum momento sem estudo, mas que aprenderam muito da vida e passaram. Eu conto um caso que eu fui ver uma senhora em casa e ela estava chorando, e era uma senhora sempre animada, e eu pergunto, o que lhe aconteceu? Ela disse, doutor, o jacaré comeu meu filho. Então é uma história muito diferente. O filho estava brincando, o jacaré saiu da água e abocanhou e levou para a água e nunca mais ela viu o filho. É outra realidade, né? Outra realidade. E o problema é que naquela época você não tinha quem chamar. As assistências eram longe, não era próximo chegar. Tinha vezes que nós tínhamos que sair de uma cidade que na outra não tinha médico, que nós íamos, nós demorávamos horas para chegar, porque tinha que chamar uma voadeira e ir. Então, não era nada prático, sendo assim, não era nada fácil fazer saúde lá. Mas foi um aprendizado muito grande, uma noção do meu país, da minha gente. Depois fui para o Nordeste, pessoas maravilhosas, encantadoras conheci, que me receberam nas suas casas, me prepararam com carinho o que de melhor eles podiam. Então eu te digo assim, são anos que eu viajo pelo Brasil e nós temos uma terra fantástica e um povo. E um povo que estamos amadurecendo, estamos melhorando e acredito que esse é o caminho. Agora, dentro disso tudo, aí você vem para São Paulo e você vem aqui, a gente entra um pouco nessa questão dessa pandemia, que eu falei, pandemia entre aspas, né, de questões, é muito diferente, né, de questões psicológicas, de estresse, de doideira. Como que você vê o ambiente de São Paulo em relação a isso tudo? Veja só. São Paulo. São Paulo não, né? O mundo, né? O mundo, porque São Paulo é a terceira, quarta maior cidade do mundo. Uhum. Então, quando estamos em São Paulo, nós estamos com certeza numa cidade que muitas pessoas do mundo escutaram falar. E é uma cidade como qualquer outra grande cidade de um país. Ela é a alavanca de empregos, de economia, de inícios. Então, estar em São Paulo é você estar em contato constante com o estresse, né? Pega um motorista de táxi, motorista de ônibus, ou até a gente que sai com o próprio carro, que entra, você vê que você enfrenta estresse, estacionar é um estresse. Você ir almoçar, muitas vezes você enfrenta fila para ir no restaurante. Então, tudo nos coloca em uma situação onde nós temos que aprender a ponderar, a ser mais resiliente, a tolerar. E muitas vezes, nós não temos o grau de tolerância que nós precisamos. O que nos faz perder o controle em situações que nós não queríamos que isso acontecesse. Então, São Paulo é essa cidade maravilhosa. Eu sou muito fã de São Paulo. O que eu conquistei na minha vida, eu conquistei em São Paulo, inclusive a minha mulher, né? Então, São Paulo, para mim, é assim... Eu digo, eu sou muito dividido entre o Rio Grande do Sul e o São Paulo, porque no Rio Grande do Sul eu nasci, mas em São Paulo eu cresci. E São Paulo me deu tudo o que eu precisava. Uhum. E hoje nós voltamos para o Sul com os negócios de uma maneira madura, onde a experiência foi toda feita nessa cidade maravilhosa, encantadora e, por que não, com tudo isso, muito estressante. Com certeza. Agora, fala para mim uma coisa. Eu vejo que até muito tempo atrás a gente tinha problema de estresse, a gente tinha problema de briga no trabalho e tal, mas não tinha o que a gente vive hoje, né? E eu comentei até no começo algumas questões que a gente tem, que é ansiedade, estresse, bipolaridade e principalmente o burnout. Síndrome de burnout. O que são essas doenças novas e como que elas impactam no nosso ambiente, no nosso dia a dia? Veja só. Essas doenças são doenças do mundo moderno, mas elas já existiam. Eu acredito que na época de Jesus Cristo deveriam ter pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, com certeza. Com o passar do tempo, as exigências fazem com que as cobranças se tornem altas. As metas, os objetivos, não somente no seu trabalho, mas de você. Para você que nos escuta, para você que nos vê, quais são as suas metas? Quais são os seus desejos? E por que você deseja essas metas? Onde você quer chegar com isso? Existe um objetivo? Porque senão essas metas vão te produzir um cansaço, um estresse. Com qual objetivo disso acontecer? Estar hoje em uma empresa, em qualquer empresa, ou até mesmo você que é um trabalhador liberal, você é dono do seu nariz, como todos dizem, você tem que se preocupar em que entre o dinheiro, em pagar as contas, em resolver problemas. Então, não são as empresas que resolveram
dar mais estresse. Não. É o indivíduo que está com mais estresse. Antigamente, nós tínhamos uma ou duas funções. Hoje, vai dizer quantas pessoas que estão nos escutando, nos vendo, não têm 4, 5 funções? No trabalho ou no dia a dia? No dia a dia, porque tá. você é médico, você tem a família em casa, alguns são pais, tem que pagar as contas, tem que cuidar. É uma série de cobranças que, se elas não estiverem bem distribuídas no pensamento, elas vão gerar grandes cargas de estresse. No trabalho, nas empresas, é claro que se modernizou, mas nós não vamos conseguir mudar o indivíduo. Então nós vamos ter que preparar, nós vamos ter que... O que não aconteceu, nós viemos de uma pandemia, como você disse, achamos que o ser humano iria estar mais sensibilizado, não é? Todo mundo dizia, depois que sairmos da pandemia, o mundo vai ser melhor. E nós vemos que isso não aconteceu. Não sei, pelo menos na região que a gente vive, no contexto que os nossos olhos veem e o que os nossos ouvidos escutam, não é muito bem o que aconteceu. Na sua região, como é? Porque você lembra que quando estávamos presos dentro de casa, todo mundo dizia, quando essa doença passar, vamos a nos cuidar melhor, vou começar a fazer exercício, vou tratar melhor as pessoas. Mas o indivíduo, ele é imperfeito. Então, o que acontece? Quando ele está sob uma pressão de dor, ele é capaz de fazer as mudanças que são necessárias. Mas depois que essa dor passa, ele esquece do que sentiu e vai se adaptando ao que ele estava acostumado. Ele retorna. Então, a mudança é muito difícil. E toda essa mudança, se não acontece, a gente fica em conflito. E esses conflitos vão gerar as ansiedades, vão trazer os transtornos psicológicos e psiquiátricos, vão apresentar a mudança de comportamento. Aquela pessoa que era muito bacana, muito legal, ela se torna mais agressiva. E não é só porque ela está assim. Pessoal, o meio interfere diretamente na gente. Imagine se você chegando a um jantar onde ninguém te dá boa noite e nada, você vai se sentir deslocado. Então, vai aí uma das primeiras dicas do nosso podcast. Trate os outros como você quer tratado, mas não só na filosofia de dizer assim, não, você gostaria que aquela pessoa sofresse o que ela sofreu por algo causado por você? Você trocando de lugar, como você reacionaria? Você que hoje é funcionário de uma empresa, colaborador, se coloque no lugar do dono da empresa. Assim você vai ver talvez ele com uma casa, com um carro bem diferente da realidade. Mas isso não quer dizer que ele não tenha problemas, que ele não tenha sofrimentos. E muito se vê hoje nessas personalidades, artistas, influenciadores, todos desfilam com uma Porsche, todos isso. Então o dinheiro ficou muito emparelhado, muito grudado com o sucesso. E não é por aí. Sucesso não está relacionado ao dinheiro. O sucesso está relacionado ao crescimento do indivíduo e à relação dele com os outros indivíduos. Eu lembro uma vez que comentou, numa palestra que eu fui sua, que você falou que hoje em dia não é nem mais a Porsche, né? Cada um tem que ter o jatinho nos parâmetros das redes sociais, o que é muito louco, né? E daí eu parei para pensar, e eu estava vendo no grupo de muitos empresários que eu ando hoje em dia, e é isso mesmo, os caras já mudaram o patamar até dentro do meio empresarial do que é ter sucesso ou não. Sim. E isso deve assustar todo mundo, né? Em certo ponto, porque é muito... Estabeleceu metas muito inatingíveis, eu acredito, né? Muito inatingíveis. E tem que ver uma coisa, muito inatingíveis talvez para o nosso país. Nós somos um país subdesenvolvido, onde nós temos ainda muito para crescer, muito para desenvolver. Mas se formos ver países desenvolvidos, a primeira coisa que tem que crescer é a cultura do indivíduo de tratamento com os outros. Como que nós vamos nos sentir evoluídos por ter um jato, por andar em uma Porsche ou por morar numa cobertura de 10 milhões de reais, se nós não temos a empatia, se nós não temos a capacidade de fazer com que aquela pessoa seja e entenda o que se está passando. Mas vai uma coisa importante também. Não pensem que um líder ele vai ser bonzinho, ele vai passar a mão na cabeça. Ele é um líder, ele precisa direcionar e guiar. Então é claro que ele vai ter atitudes restritas a isso. Atitudes que vão ser cobradas para que sejam feitas. Não é? E dentro disso, então, agora você falou um tema bem interessante, no meu ponto de vista, que é a liderança. E a gente geralmente tem aquela ideia do líder, que é uma pessoa que tem que cobrar. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas no ambiente de trabalho, cada vez mais elas se sentem agredidas quando tem uma certa cobrança. É isso, realmente? Sabe, é isso. Veja só,
Vamos lá. Você tem um colaborador, né? Você é dono de um negócio. Aí o teu colaborador, ele é contratado para estar ali às 8 horas. Né? Será que é legal ele ficar no celular dele? Porque esse tempo ele tem que estar dedicado à empresa, ele não tem que estar dedicado a resolver as coisas pessoais dele. Então vamos lá, uma pessoa vai e conversa, olha João, a gente viu, por favor, vamos nos dedicar mais. Poxa, mas essa empresa eu não posso. Mas para isso existem os horários de intervalo. Porque senão a gente fica sem ter uma rotina, sem ter um comportamento, e que ele vale para todos. Imaginem se vocês, agora eu estava vindo para cá, e eu vi uma senhora que ela estava varrendo e depois ela pegou o celular, se encostou na porta e começou a conversar. E se isso fizesse um médico numa emergência? Não é? Quanta violência existe contra esse profissional, né? Então, as pessoas, elas cobram em certas situações. Aí eu deixo a pergunta para você. Quando você cobrou alguém de algo que você não faz? Que acontece na maioria dos casos, né? Acontece na maioria dos casos. Não é? Quando você está aí, se você fosse empresário e você estivesse pagando todo mundo, e você chega lá, está o seu colaborador conversando com o marido, vendo o que eles vão fazer no final de semana. Aquele é o momento. Então, uma chamada de atenção nesse momento, ela nem deveria existir, porque esse comportamento não deveria existir. E eu estava conversando outro dia com o Dr. Morival Boaventura Ribeiro, que é um parceiro nosso também, você conhece, sensacional. Uma figura sensacional. E até tem um podcast dele aqui, se vocês quiserem acessar, depois podem entrar. Vale a pena. E ele estava falando justamente também da questão do assédio. Muitas vezes as pessoas já vão direto para Não, isso foi um assédio moral, um assédio... A minha pessoa... Não, calma aí. O que é um assédio? Não, muitas vezes uma chamada não é um assédio, né? E é natural e é a função do líder também, né? Mas... como que uma empresa vai perdurar se não tiver regras? Como que vai acontecer? Como que nós vamos colocar essas situações se não tem regra? Nós temos que ter regra. Vou trabalhar dessa maneira. Existe uma roupa para trabalhar. Imagine se você chegar a um consultório médico, eu digo isso no nosso consultório do litoral, e encontrar um médico de sunga, havaiana e camisa dessas regata. Você vai olhar, ele até poderá te atender, mas você vai ficar... Nossa, que engraçado. Coisa tá estranha. É estranho. Então, não existe, nem tudo vai ser tolerável, pessoal. Nem tudo é aceitável. Nós temos ainda que nos preocupar com o meio que nós vivemos. Se você está no consultório médico, tu não pode ser recebido pelo médico de sunga. Como também, se não for uma emergência, você não vai passar no médico de biquíni. Mas isso a não ser se estiver na praia. Mas isso tudo também cria um estresse pro lado do líder também, né? Porque o líder, ele fala, putz, como eu tenho que trabalhar agora isso tudo? Tem esse problema também, né? Como que eu vou colocar regra se tudo acham que é um assédio? Não é? O líder diz, não vamos usar, já que nós estamos nesse tema, não vamos usar o celular. Aí vai o colaborador, de escondidinho, fica aqui embaixo. Aí chega o líder e diz, pô, mas você... que eu só estou mandando. Pô, mas nós combinamos que não é para que a gente faça. Então, isso tem que ser seguido. Porque essas situações que com certeza vão trazer os estresses do momento. Porque se foi avisado, chegou a um consenso, é a mesma coisa que um aluguel. O consenso é que você pague ele no dia 2 de cada mês. No dia 4, é claro que o dono pode ligar para você cobrando. No contrato dizia que era dia 2. Então, as pessoas estão ficando nervosas e bravas e se sentindo injustiçadas por muitas coisas que elas foram avisadas que não poderia e outras que deveriam ser feitas. Então, o assédio é quando tu vai contra... Pessoaliza também. O que está aquilo ali, porque tu vai contra o líder da empresa. Se tu faz algo que não foi combinado, você como colaborador também está criando um burnout nesse líder, porque ele já falou, ele já conversou. Por que não foi implementado? O que se está esperando? Uma briga? Um desentendimento? Levar as coisas às últimas consequências? Muitas vezes também se colocar no lugar do outro, né? Com certeza. Doutor, mas entrando um pouco nessa questão das doenças que a gente vê hoje explodindo nas empresas, muitas vezes. Qual que é a diferença entre estresse, crise de ansiedade e burnout? Tem diferença entre elas? Que eu sempre vejo... Eu vou ser sincero, até então eu achava que era tudo muito misturado. E a gente não tem a percepção, muitas vezes, do que... Como que isso impacta também, até a depressão também, tem esse outro ponto.
Sabe o que, pessoal? O burnout, ele é um estresse causado no trabalho, certo? E aí, o que o burnout vai causar? Ou crises de ansiedade, ou uma depressão. Então, o burnout é o estresse que é causado no trabalho, mas o que ele vai causar são patologias como ansiedade, depressão. Entende? O burnout é o nome que se dá à ansiedade ou à depressão ou ao transtorno emocional que o indivíduo tem no local de trabalho. Se for uma dona de casa que trabalha em casa, ela poderá ter burnout? Pode, porque ela é dona de casa. Então, no desenvolver, ela não é a mãe e a esposa. Quando ela está lavando a roupa, quando ela está limpando o chão e cozinhando, ela é a secretária do lar dessa casa. Então, ela está no trabalho. Então, se o marido chegar, os filhos, eles estão com a mãe e a esposa, mas ela é a trabalhadora do lar, como já se define. Então, o burnout, ele é a doença de estresse no trabalho, mas ele vai causar o quê? Transtornos ansiosos, depressivos, que aí entra a patologia. Burnout é o nome do estresse no trabalho. E a patologia que ele vai desenvolver é um estresse, uma depressão e tal. E como dissociar? O que é? Porque hoje em dia é muito difícil a gente dissociar a vida pessoal da profissional. E como saber se isso é uma relação só do trabalho ou não? Tem como ter essa percepção? Porque até eu vejo muito pessoal fala, muito empresário que eu converso, eles falam, mas agora tudo é burnout. Sim. E tem problemas que vêm de casa. Tem como fazer essa dissociação para saber se é burnout ou se é um problema externo ao trabalho? Isso aí eu vou falar de uma forma prática de um caso que aconteceu conosco em uma das nossas unidades. Nós tivemos uma paciente que foi marcada uma consulta pela própria empresa com a nossa equipe de saúde mental, da qual a empresa disse assim, nós queremos ajudá-la. E nós não sabemos onde está o problema dela. Só que essa senhora, dentro do trabalho, ela baixou a qualidade e era uma profissional de uma qualidade muito boa. Então, nós acreditamos que algo está acontecendo. E num primeiro momento, quando essa senhora chega ao consultório, ela já chegou triste. Me lembro que ela sentou e ela já estava muito nervosa, no entanto que ela disse, doutor, eu acho que eu já até vou chorar e tal. Já veio, ela já estava muito carregada. E eu disse, tudo bem, chora, fique tranquilo e nós vamos conversar. Aí uma coisa boa para o seu tratamento, porque ela já vem liberta para poder falar, né? Melhor do que quando a pessoa vem travada. E isso, quando ela vem travada, a gente ainda tem que fazer aquela terapia para a pessoa soltar, se sentir mais tranquila. Como ela já veio, essa paciente saturada, ela já veio quase colocando para fora o que ela precisava. E vejam só, no início, ela falou do trabalho. Ela disse, doutor, eu estou estressada, eu levanto a tal hora, eu trabalho isso e aquilo. Mas aí eu fui vendo como era a vida dela. E no final da consulta, nós chegamos à conclusão que o trabalho era onde ela descarregou a ansiedade dela, mas não onde causou. O problema estava mais relacionado ao relacionamento com o marido, que estava um tanto quanto sofrendo algumas alterações, alguns problemas pessoais deles. E, claro, quando ela chegava no trabalho, aquela ideia persistia na cabeça, como um pensamento copioso, que ela não conseguia dissipar. E isso fazia com que ela não mostrasse mais aquela capacidade que a empresa estava acostumada a receber dela. Em algum momento, ela achou que fosse no trabalho, mas como ela estava infeliz em casa, com certeza fora de casa as coisas pioram. Então, se viu que esse possível burnout que foi encaminhado, ele não era um burnout, ele era um transtorno de ansiedade generalizada, causado por um relacionamento, que aí não convém o porquê entrar, mas era um problema no relacionamento, que refletia no trabalho, que era onde ela começava a chorar, onde ela tinha os acessos nervosos dela, onde ela ficava nervosa, onde ela perdia o controle e tudo isso. Em casa, não. Por quê? Porque se ela perdesse em casa, nós conversando, dissemos, se ela perdesse em casa, ela ia separar-se. Então, ela tranquilizava dentro de casa e segurava o estresse até ela sair de casa. Só que o estresse é como a combustão de um carro, a explosão, né? Então, ela precisava soltar isso. E já no trabalho, então, ela chorava, não entregava as funções, deixou a desejar. Mas o bom do desfecho dessa história é que a paciente recuperou-se, está bem, e aí vão quase 13 anos, 14 anos dentro da mesma empresa. E como que faz esse tratamento dessa pessoa? Como que faz para solucionar esse tipo de situação?
Dentro das nossas unidades, nós temos um protocolo próprio que a gente desenvolveu quando nós tivemos a ideia, junto com a Tatiana Gonçalves, CEO da Moema Assessoria, que tratava já dos trabalhadores da maneira assistencial, pela assistência que se dá nas consultas de medicina do trabalho. Vimos que pelos médicos, eles vieram conversar e diziam, olha, esse paciente está muito estressado, esse está assim, não tem nada de físico, mas está assim, está estressado. Nós resolvemos criar hoje um protocolo que ele tornou-se um sucesso dentro das empresas e dentro dos parceiros que nós temos. E como funciona esse protocolo? Esse protocolo, ele se desenvolve com um grupo de profissionais que o paciente vai passar como se fossem estações por um determinado momento, por um determinado tempo ele fica em acompanhamento. Em um acompanhamento, olhem que interessante, com quase 24 horas de disponibilidade de toda a equipe. Isso muda totalmente a relação, né, Breno? Muda. Agora, demais. você citou um caso de uma questão que não era burnout. Certo. Agora, quando que é burnout, então? Quando que eu identifico isso? Como você vê assim, olha, isso é burnout, ó, tem relação? Quando que é burnout? Quando os demais aspectos da vida da pessoa, o pior está acontecendo no trabalho. Aí isso que eu ia perguntar, porque o pior está acontecendo, porque problemas a gente tem no nosso dia a dia natural. Vamos voltar àquele caso do casal que a gente falou, né, agora há pouco. Vamos dizer que aquele caso fosse burnout, que ela estivesse estressada no trabalho, que realmente ela estivesse sobrecarregada. É uma pessoa que tem que entregar muitas funções. E uma coisa eu vou deixar bem claro aqui. Burnout tem colaborador competente. A pessoa que ela não é preocupada com o trabalho, ela não vai ter burnout. Então, entende? Você tem que ter caso... uma relação muito próxima com o trabalho para ser burnout. Em caso, então, olha, decidiu que é burnout mesmo, então já, ó, vamos tratar essa pessoa porque ela pode ser uma profissional interessante para a minha empresa. Com porque ela se certeza. compromete com o trabalho. Todo paciente com burnout, ele é recuperável. O que vai mudar é o tempo de recuperação. Entende? Nós temos como recuperar a pessoa, mas talvez ele não vai poder executar aquela mesma função. Teve casos que nós tivemos pacientes que executavam um tipo de função e num determinado momento nós tivemos que colocá-lo em outra função. Acabou-se o burnout. Porque o burnout está relacionado não só ao líder. Não. As pessoas colocam às vezes o líder ou o empresário como o grande vilão disso tudo. Não é. Às vezes, numa empresa, o próprio outro colaborador puxa o tapete do outro. Exato. Vai lá na direção, dá uma falada, solta uma palavra no meio de uma reunião. E, óbvio, uma diretoria, uma empresa, ele está tentando captar tudo de uma empresa. Essa é a função para ele dirigir a empresa. Então, muito cuidado para as pessoas que pensam que diretoria, donos de empresa estão relacionados ao burnout. Posso dizer para vocês que, em alguns casos, sim. Mas, em grande parte, acredita que os que mais estão relacionados são os companheiros de lado a lado no trabalho. Isso eu vejo muito nas empresas e as pessoas têm essa relação difícil e que vai implicando. Aí, mas também teria o papel do líder de identificar isso e tentar... Perfeito. Tem o papel do líder para identificar, mas nós temos que ver que nós estamos falando com um líder de equipe, não com um líder em transtornos emocionais. E é isso é uma coisa... Claro, nós estamos com uma pessoa a mais, que ela também é um indivíduo, ela também é um ser humano, ela não está preparada emocionalmente. Um líder, não é porque ele é líder, ele vai estar preparado, entende, emocionalmente para lidar com isso. Ele está preparado para lidar com as incumbências da empresa, mas não com as incumbências do transtorno mental, de patologias que isso merece um profissional a ser tratado. Eu vou fazer uma pergunta agora até um pouco complexa aqui, assim, porque eu vejo também, como eu falei para você, que eu vejo como sendo uma coisa muito recente o burnout, e você falou do líder agora, mas eu vejo até empresas que têm já segmentado, têm uma área de recursos humanos já estruturada, tem essa dificuldade de identificar também, não tem? Porque mesmo o profissional que já tem uma certa experiência em recursos humanos, tem estudos na área psicológica, tudo, ainda não consegue identificar, ou ainda não, ou você acha que já está mais simples isso? Sabe, eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho importante. Por melhor que seja o chefe dos recursos humanos, ele não vai ser um profissional preparado para lidar com o emocional das pessoas. Senão, um chefe de recursos humanos poderia abrir um consultório e fazer terapia.
não é? Então, eu, mesmo cuidando da saúde mental das pessoas, não vou me arriscar a assumir recursos humanos, não é? Então, eu acho assim, ó, e isso existe muito hoje em dia, cada um falando do que não estudou. Porque para estar aqui tu precisa estudar 6 anos de medicina, mais pós-graduação ou residência de psiquiatria ou psicologia, que são 5 anos mais. Então, um líder, ele não vai aprender como um profissional porque ele não foi treinado para isso. Ele foi treinado para liderar aquela equipe naquelas funções, mas ele não foi liderado para, se algo sair do controle física ou emocionalmente, para tratar. Ele poderá ponderar, mediar, mas resolver. Pelo que nós vimos dentro da empresa, desde que nós temos o Doutor Estresse, nós vimos que o RH trabalha em conjunto conosco, mas sozinho as soluções não são possíveis, senão não haveria a parceria que eles buscam. Isso também já vem um pouco até de próprio estressar o próprio RH, né? Porque já seria também um acúmulo de função, né? Com certeza. Você vai cuidar agora da parte emocional das pessoas? Não. E se a gente for ver, as empresas cresceram, o mundo se modernizou. Antes você não precisava ter alguns setores na empresa, e podem ter certeza, o setor de saúde mental para as empresas será fundamental. Hoje a gente vê que tem um crescimento exponencial dessas questões de saúde mental. Já está igualando já com outros tipos de acidente de trabalho, outros problemas de saúde no trabalho ou não? Com certeza, com certeza. No ano de 2030, o maior problema da humanidade será a saúde mental. E nós estamos falando de 6 anos a partir de hoje. Mas aí de forma geral mesmo. De forma geral. É de forma global. Agora você me assustou. Peraí. Sim. Como que é isso? Como assim problema de saúde mental vai ser o maior problema? Nós passamos por pandemia, nós passamos por processos diferentes. Nós estamos aqui em um podcast falando de relacionamento de pessoas no ambiente de trabalho para diminuir o estresse que possa existir no trabalho. Aí, como que a gente vai fazer isso? Só conversando? Com o que nós estávamos falando anteriormente, com conselhos rasos? Não. Não vai haver uma mudança, porque para haver uma mudança tem que haver uma mudança de pensamento, e isso eu bato muito nas minhas palestras, porque eu te digo assim, ó, se você quer ser diferente, não basta você se vestir diferente, você tem que pensar diferente. Você pode até seguir se vestindo do mesmo jeito, mas pensando diferente, porque a mudança, ela é aqui, ela não é na estética. Então, você só vai conseguir mudar se você mudar o pensamento. Olha, da maneira que eu analiso os meus colaboradores, está errado, vou passar a analisar assim. E aí alguns colaboradores vão dizer, ele viu, ele estava errado. É mesmo? Será? Talvez nessa mudança que o líder faça de uma nova visão, quem esteja errado seja o colaborador, devido a o que nós conversamos. A não se colocar, a não executar um processo que já foi passado desde o primeiro momento que ele foi empregado na empresa. E aí vem uma coisa, então, que eu vou fazer mais uma provocação aqui. Que eu vi que vocês têm uma estrutura para tratar isso. Mas eu vejo muitas empresas que vêm com um programa tipo, traz um palestrante de, como fala, autoajuda. Isso não vai resolver o problema, né? Acho que às vezes isso piora. Não, autoajuda não é terapia, autoajuda não é lidar transtornos. Livros de autoajuda, de conceitos, são coisas relacionadas a uma série de sentimentos, mas não estão relacionadas a um conceito profissional. Entende? Uma coisa é você ir num psiquiatra, num psicólogo, outra coisa é você pegar um palestrante que tenha a facilidade de alguns temas, de falar e de resolver. Outra coisa é pegar alguém que realmente se dedica. Vou dar um exemplo. Eu tenho clínicas há 20 anos e eu escuto pessoas darem conselhos de clínicas na internet sem ter tido nenhuma clínica. Aí eu lhe pergunto a você, será que essa pessoa passou as mesmas dores que eu tendo várias clínicas? Será que ele sabe o que é ficar sem um colaborador? Será que ele sabe o que é estragar a luz da cidade e você ter tomografias para fazer? Será que ele sabe o que é o paciente estar gritando com dor e você ter que remediar, você ter que se tranquilizar e colocar? Então, hoje, todo mundo dá um conselho de algo. Mas o que nós temos que filtrar é que talvez nem todas as pessoas tenham esse preparo.
É o Humberto Eco que falou, né, que a internet ia trazer voz para milhões de imbecis, né, que agora todo mundo acha que é especialista em tudo, né? Em tudo. Você vê hoje a pessoa que trabalhava em tal lugar, ela está dando conselhos e afirmando que aquilo vai fazer bem para as pessoas. Você vê, a pessoa está ali, ela diz, não, isso aqui é legal e tal. Vai chegar um momento, e talvez, não sei, isso eu estou jogando para o universo, talvez por isso que as pessoas dizem que em 2030 nós vamos ter uma revolução mental aí nos problemas. Porque nós estamos caminhando para isso. Imagina se todo mundo desse a sua opinião. Imagina você já pilotou um carro da Ferrari, um Fórmula 1? Não. Imagina agora a gente lá em Interlagos, estão lá e alguém nos dá a chave. Dão uma chave para você, uma para você. Eu vou lhe dizer o que eu faria. Eu nem entraria. Nem para tirar uma foto. De verdade, vai que eu bato no volante, estraga alguma coisa, não Com a sei. sorte que eu tenho, com certeza vou quebrar alguma coisa. Mas e por que as pessoas vão e falam muitas vezes, não do que elas não sabem, mas do que elas não têm talvez um preparo, não lidam? Porque você lidar há 20 anos cuidando de pessoas, dentro de emergência, dentro de UTI, dentro de clínicas, te dá um know-how para falar de pessoas. Doutor, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu já vou convidar você para a gente falar daqui para outro programa, para falar um pouco mais sobre pessoas, que esse aqui está mais focados em empresas. Ótimo. Mas acho que essa questão de falar sobre pessoas é muito importante para a gente. E voltando à questão de empresa, você falou lá atrás. Então, só mais um minuto, gente. Já que eu falei isso aí, já siga a gente aqui, já segue, já deixa linkado aqui o canal para já entrar no próximo programa. Você falou que empresas muitas vezes não é culpada, mas tem empresas que são tóxicas, não tem? Claro, claro. Nós não podemos dizer assim, ó, toda regra tem a sua exceção. Tem. Nós temos que analisar a empresa, o líder, o colaborador, entende? O colaborador está aprendendo, existe um elo de ligação, existe um diálogo, as pessoas se aproximam, existe a colocação de ideias. Olha, vamos fazer isso. Existe aquela reunião que programa como vai ser para que as pessoas deem a sua opinião. Então, é muito importante a empresa criar uma visão, não vou dizer familiar, porque talvez ficaria um pouco deslocado, mas uma visão receptiva, onde, e isso é importante, não haja grupos individuais, 4, 5 que são daquele grupo, que não haja assuntos paralelos. Tudo isso ajuda muito uma empresa e a uma liderança. Mas mesmo fazendo muitas coisas, é claro, existem pessoas boas e pessoas ruins. Isso está escrito. Então vão existir empresas boas e empresas ruins. É claro que vão ter empresas que querem explorar, que querem... Como a gente vê nas notícias, como a gente vê na internet, nos jornais menos hoje em dia... de folha porque já não existem tantos, mas a gente vai ver que o indivíduo, ele para ter sucesso, ele precisa estar em conjunto, é que nem uma orquestra. Então, a empresa, o indivíduo, o líder e o colaborador, eles têm que estar em sintonia. Tem que haver uma empatia bacana. Poxa, é legal trabalhar com a Maria, com o João. Não são pessoas perfeitas, mas são legais, fazem bem. E não ir nas características individuais de cada um. Eu não gosto dela porque ela tinha uma amiga minha com ela, que ela não sei o quê. Não. E isso, nas empresas, acontece demais. E aí, eu pergunto para vocês que estão insistindo, como um líder resolve isso? Como? Como um líder resolve isso? Não consegue, né? Daí já fica... E dentro disso, quando você... que a gente falou que você faz todo um trabalho dentro da empresa com protocolo. Mas quando você percebe que o problema está mais em cima, vamos dizer assim, vocês têm uma atuação também, daí você fala, olha, ou você rever sua postura ou não tem como trabalhar. Como que funciona isso? Vejam que interessante. Quando nós vamos a uma empresa, geralmente quem nos chamou ou é o Recursos Humanos ou alguém da diretoria. Então, essas pessoas já sabem que algo não anda bem. E nos chamam como para onde está o foco desse não andar bem. E já houveram casos que nós tivemos que chegar para o dono mesmo, o dono, aquele que investe o dinheiro, o dono, e dizer, olha, dessa maneira não vai ser, tem que ser dessa. Aí o dono muda. E aí você tem que vir corrigindo de baixo também, porque para baixo, porque você vai ter que ver como é a secretária,
como é o recepcionista, como é a pessoa que trabalha ali, como se tratam entre eles, como é tratado o cliente. Como é que falam do chefe nessa empresa? Tem chefes que a gente vai, que o pessoal, o apelido dele é bruxo. Algumas, pessoal, não gostam desses nomes, mas dizem, lá vem o demônio. Uhum. E aí, com esses colaboradores, eu tenho a seguinte conversa. É mesmo? Mas será que essa pessoa que lidera, que é o dono, é tão ruim assim? Afinal, olha o que ele criou. Então, é uma pessoa que também tem os seus méritos. Mas vocês têm que ver que isso tudo tem que passar por um processo de compreensão de quem trabalha com ele. Porque se ele só for criticado, quem construiu aquilo ali? Quem deu o nome? Quem iniciou? Não foi ele. Então, ele já tem um mérito próprio daquilo ali. Ele não vai querer ver o negócio dele nas mãos de qualquer pessoa. Não, os clientes dele sendo tratados de qualquer maneira. Imagine se você ser dono de uma empresa e você receber, olha, mandei uma mensagem e faz 3 horas que eu aguardo a resposta. E aí? Que nem, por exemplo, você está num setor, a empresa te dá o telefone corporativo. Aí você vai lá buscar um café na cozinha e fica conversando. E o telefone tocando em cima da sua mesa. Só que o seu telefone está no bolso da calça, no horário de trabalho. E o da empresa está lá. Então, dentro de uma empresa, o que a gente tem que fazer é criar um ambiente agradável, de uma certa parceria, de entendimento. Isso muda totalmente a relação, né, doutor? Vai fazer, olhem que interessante, pessoal, isso vai fazer com que a gente note os nossos defeitos, aquilo que a gente tem que melhorar, porque todo mundo tem que melhorar, mas que também as pessoas vejam que o defeito não é só daquela pessoa que elas estão reclamando, também tem parte delas ali. Porque se o líder está conversando e eu não estou prestando atenção, e depois eu fizer errado, poxa, o líder foi lá, fez uma reunião, ficou 40 minutos com o pessoal, pediu para tirar as dúvidas, quem mande. Só que daí o colaborador estava ali conversando um pouquinho, que ele tinha um assunto particular dele para resolver, e aí ele vai voltar na mesa do líder, ou no final do dia ele vai dizer, não consegui entregar. Daí fica... O comportamento dita o resultado do indivíduo. Exato. Bom, doutor, nosso tempo está acabando para esse primeiro, mas eu já falei que a gente vai ter outro, Ótimo. então já entra aí na sequência, já participa. Deixa então uma mensagem final para as empresas então sobre isso e como elas podem encontrar também vocês nas redes sociais novamente e todo o direcionamento sobre isso. Perfeito. Pessoal, podem nos encontrar, como eu disse, no @Moema Assessoria, @Dr. Vicente Beraldi Freitas e também no @Dr.Stress. As empresas, elas podem entrar em contato conosco. Vocês não vão conseguir, talvez, mudar só com o RH. Os problemas do indivíduo, eles são tratados dentro de um consultório. O que nós estamos falando aqui de saúde mental não é algo que é tratado fazendo grupos de coach ou nada disso. Esse comportamento é tratado com terapia comportamental, com grupos, com grupo de estudo de como funciona aquela empresa. Então, é um trabalho onde existe uma dedicação de um grupo de pessoas para ajudar a cuidar do seu negócio, dos seus colaboradores e, com isso, melhorar os resultados. Com esse objetivo é que nós criamos, e não menos, de dar bem-estar para as pessoas que trabalham em qualquer lugar. Porque se nós formos pensar, 1/3 do nosso dia é dedicado ao nosso trabalho. Maravilha, doutor Vicente. Pessoal, muito obrigado por estar aqui. Entra lá, www.grupoalliance.com.br e já veja nossas soluções, já curta também esse vídeo, compartilhe, manda para aquele funcionário, para aquele chefe, para todo mundo que você acha que isso aqui vai mudar, porque isso aqui é transformador. Muito obrigado, então. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima, tá bom? Obrigado.